Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Todos já acordaram? Tá todo mundo aí? Nós estaremos iniciando mais um culto para louvar, para agradecer o nome do Senhor. E aí, Alice? Bom dia. Cadê o Renato? Acorda esse Renato aí. Isso aí, a Larissa já acordou, né? Ah, se a Larissa já acordou, meu filho, não tem como o Renato ficar acordado também não. Bom, nós queremos agradecer a Deus, né? Por mais esse momento, pela sua presença. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão usando aí esse tempo, estão aproveitando para glorificar a Deus, para se reunir. E aí, Dayana, acorda o Ciro aí, acorda essa galera. Bom dia, Vladimir. Leiliane, tudo na paz, querido. Senhor, seja louvado, Senhor, está guardando as nossas famílias. Povo de Deus tem sido separado para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Eu já quero, já antes de começar o momento do nosso louvor, agradecer, né, vocês aí, os professores, os pastores de crianças, que gravaram seus vídeos, que estão dando material para as nossas crianças. Quero agradecer os pais que têm sido assim tão parceiro conosco, né? E tem nos ajudado tanto. E diante de tantas situações, a gente vê que isso vai ser um crescimento ainda maior para a nossa igreja, né? Tínhamos em mãos essa ferramenta, no caso não usávamos. Então nós estamos vendo que, mesmo com toda essa situação, nós hoje estamos mais conectados ainda. E aí me faz lembrar, né, da palavra do apóstolo Paulo: quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Ninguém poderá nos separar. Bom dia, Francisco, Valéria, Maurício. Nós queremos agradecer a Deus por cada uma dessas famílias. Bom dia, Fabiana Ferreira. Senhor, seja louvado também na sua vida. Guarde, esteja guardando a família de cada um. A Cíntia. Acorda o Tadeu aí, Cíntia. Durante esse período, querido, há uma preocupação no meu coração daquelas pessoas que ainda não sabem usar essa ferramenta, né? Que é a internet, ou que talvez nem tenha. Então talvez, querido, você tenha um celular, né, que não está usando, mas que você pode doar para essa pessoa que já comprou outro novo. Você pode ensinar para essa pessoa, né? Se você não é uma pessoa, usando todos os cuidados, né, que a gente tem que ter nos dias de hoje. E aí, Eva, que bom te ver, Eva. Estamos aqui juntos. A Patrícia Gimenez, o Júlio. Então use essa ferramenta, não deixe ninguém de fora. Nos ajude também com outras pessoas que não são da nossa igreja, que talvez estão
não tem uma palavra de consolo, querido. A única notícia que essas pessoas têm é da internet. E são notícias alarmantes, são notícias que nos preocupam. Então, que aonde você estiver, a Leni aí no seu bairro, possa ser esse agente e transmitir mensagem. Quantas pessoas nós temos, né, vizinhos que estão na nossa rede, que você pode dar nosso endereço, para nós estarmos trazendo uma palavra. Isso não é para ter número de audiência aqui, número de inscritos, não é para ter membros da nossa igreja. O propósito não é esse, é o propósito de consolar cada uma dessas vidas, né? Então eu espero que vocês assim me ajudem, e estou vendo aqui o Leonardo Tomás também, que Deus te abençoe e que você possa fazer desse momento um momento tão assim especial, né, para nós glorificarmos a Deus. Eu não sei se nós temos aqui a música, temos? Eu quero começar a cantar louvor, que talvez alguns irmãos da Midian, Midian, né? Que ele fala, quem mandou largar a rede? Sabe, há muitos que num momento como esse, em pânico, esquece que tem um Deus, esse Deus forte, desse Deus poderoso, e abandonam tudo, né? Então assim, é importante a importância de nós estarmos fortalecendo essas vidas, né? Vamos cantar esse louvor. Agradecer a vida do João, a vida do Rodrigo, a vida do Marcos Teixeira, do Daniel. Amanheceu, nada pesquei. Se você tem essa letra, se você conhece essa música, esteja cantando. Apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi não largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Aleluia. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare, meu irmão. Volte para o mar alto, A fé no lugar da tua vergonha eu vou te é sua única esperança. Filho, eu vou te honrar. Ele vai honrar, querido, seu povo. Ele vai honrar aqueles que clamam, aqueles que buscam, aquele que está na total dependência dele. Deus conhece tua estrutura, Ele conhece a nossa fé. sabe o que está fazendo. Ele está no controle da nossa vida. Mesmo que seja difícil, Tem sido tempos difíceis, mas não vamos parar. colha todas as tuas lágrimas. Aleluia. É tempo de choro, mas também é tempo de esperança. Tome posse da sua fé. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da sua vergonha e vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele vai te honrar, querido. Ele vai nos honrar. Você crê nisso?
Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer aí amém. Ele vai te honrar, a Érica, Andréia Gomes, a Joselma. Ele vai honrar todo o povo. Eu creio nisso. Querido, eu quero dar os avisos aqui aos irmãos. Durante esse período nós teremos nosso culto pela manhã às 10 horas, aos domingos. E hoje à noite nós teremos nosso culto a partir das 20 horas. Durante esse período, no período da tarde, a partir das 17 horas, nós teremos a nossa escola de discípulos, mas não será pelo Face, né? Existe um grupo que o diácono Vladimir fez e o diácono Alfredo também vai dar a segunda parte da aula. Então, nós teremos uma aula de 17 até as 19 horas, teremos um intervalozinho de 1 hora e a partir de 20 horas estaremos aqui no Face novamente, louvando, glorificando a Deus. Eu quero assim pedir aos irmãos que eu sei que é difícil esse tempo de ficar em casa, né? De ficar confinado, não é fácil, mas não é brincadeira, tá? As notícias que nós estamos ouvindo aqui em Niterói, de médicos, amigos, conhecidos, não são notícias, não são fake, não são notícias duvidosas, né? E sabendo que somos líderes de uma igreja, eles têm falado, Emilson, coisa séria, né? Peço ao seu povo para sair o mínimo que puder, fazer todo o processo de higiene. E há uma outra notícia, que dizendo que ainda vai ficar pior. E aí, com relação a essa outra notícia, aí é que entra a nossa fé. Deus pode mudar, querido, toda e qualquer situação. Deus pode mudar. E eu acredito que nós temos aqui no nosso país um povo que adora, que glorifica o nome do Senhor, um povo que exalta, um povo que reconhece a bondade de Deus. Então eu quero pedir a você, querido, que você vai ter duas escolhas. Se você ficar entrando nas redes sociais e ouvindo todos os comentários, você vai entrar em pânico, você vai entrar em ansiedade. Eu estava conversando ontem com o meu médico, devido a essa questão da cirurgia. Eu vou falar um pouquinho, né, da operação, para dar uma satisfação, como sempre eu gosto. E o meu médico estava falando o seguinte, Emilson, depois dessa cirurgia, alguns remédios você vai precisar estar usando, né? E ele estava dizendo para mim assim, você está muito ansioso. Para curar a ansiedade, você precisa ter uma atividade. E qual a atividade, né? Se toda a nossa rotina foi mudada, então nós temos que criar uma outra rotina. Então você vai criar essa outra rotina para acabar com essa ansiedade. Ele falou assim, você tem que ter uma atividade. Então eu estou aqui preparando as mensagens, fazendo os vídeos, conversando com os diáconos, criando uma outra rotina aqui para ter uma outra atividade, para tirar esse foco de que nós estamos aqui confinados. E também estava muito angustiado. Então, uma angústia desesperadora, né? Eu não sei o que aconteceu durante esse período da cirurgia, mas isso mexeu muito com o meu emocional. E ele falou assim, para angústia só tem uma solução, tem que chorar. E eu falei assim, doutor, chorar não é difícil não. Isso eu consigo fazer com muita facilidade. Então, querido, nós passamos por essas lutas, todos nós passamos por esse problema. Então, se você esteja ansioso, angustiado, não se culpe, né? Busque em Deus, converse como estou falando aqui, se exponha, não queira mostrar ser uma pessoa forte quando você não é. Diante de todas essas notícias, se você está desesperado, nós temos a nossa rede social, nós temos o grupo,
né, da nossa igreja, nós temos nossos líderes, que poderá te ajudar sim, né, e poderá trazer uma palavra, né. Se há entre nós alguém que está passando alguma necessidade, coloca essa situação no grupo e a gente vai, né, com aqueles irmãos que estão mais próximos, tentar resolver, tentar trazer uma solução, tá ok? Quanto à cirurgia, estou bem, a doutora pediu para que eu caminhasse 20 minutos, e eu falei, doutora, caminhar 20 minutos para mim é a mesma coisa que não fazer nada. Então eu comecei a caminhar 1 hora, 1h20, 1h40, 2 horas, e aí comecei a sentir algumas dores, e ela falou, você está caminhando muito, diminui. E aí eu comecei a diminuir, né? E aí passei a caminhar 1 hora. Eu negociei com ela. O negócio é negociar, vocês sabem, né? Então, só que essa semana foi proibido, né? As caminhadas, qualquer coisa na rua. E lógico, assim eu estou obedecendo, tá bom? Só para trazer uma dica para vocês. Estive com a cirurgiã essa semana por vídeo chamada, não foi por telefone, e ela falou comigo que não tem, tá tudo ok, tá tudo liberado, no sentido de que eu não preciso ir lá, né? Já que eu não tenho dores, não preciso passar por um outro procedimento, mas eu preciso aí de 2 a 3 meses de repouso, né? Então vai ser aquele retorno lento, não estou podendo ainda dirigir. E aí eu perguntei, doutora, quando eu posso andar de bike? Daqui a 2 meses, né? Então eu já entendi que eu tenho que aguardar. E o que o pastor está fazendo, né? Só se controlando na alimentação. Então deixa eu falar para você, não extravasa sua ansiedade na alimentação, na geladeira não tem culpa disso. Vamos se alimentar, comer somente o necessário. Amém? Então vamos iniciar aqui com a palavra. Eu quero só lembrar também os irmãos com relação ao aviso, né? No dia 17 eu tinha uma fatura alta para pagar de 8.000 e pouco, e nós não tivemos esse recurso, né? Estamos com 700 e poucos reais lá. Isso me preocupa? Óbvio que me preocupa, né? São dívidas de obra que nós tínhamos para trás e que está batendo agora. Então, talvez você não tenha a conta, então eu vou passar aqui para você, né? Banco Itaú, agência 6078, agência 6078, a conta 61285-7. Banco Itaú, agência 6078, conta corrente 61285-7, tá? Se você não conseguiu pegar, não conseguiu anotar, depois você pode pedir no grupo e a gente passa para você, tá bom? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 ao versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 ao versículo 24, que diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ainda estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Era um tempo, querido, em que Jesus já estava pronto para ser entregue, para ser morto. E diante dessa situação, aparecem alguns curiosos, dizendo assim: nós queremos ver Jesus. Tipo, ele existe, ele é real. E Filipe, né, foi fazer a sua função, né, de ser o mensageiro de Deus e foi consultar uma outra pessoa, André, que estava ali naquele momento com ele. E os dois foram a Jesus, e Jesus deu uma outra resposta que não tem nada a ver. Jesus vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus. Filipe vai perguntar, e André comunicaram a Jesus esse pedido desses gregos, e Jesus vai dizer no versículo 23: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que isso tem a ver com aquilo que Filipe e André estavam perguntando a respeito daqueles gregos que queriam, né, que estavam tendenciosos a seguir a Jesus? Nada. Então, o que nós podemos perceber, querido, que há tempo, há hora para tudo. O tempo que nós estamos vivendo hoje não é tempo de brincadeira, não é tempo para a gente fazer piada com coronavírus, não é tempo de a gente botar gracinhas no Face, não é tempo de você anunciar coisas que você não sabe, que você não tem autoridade. Se você, querido, que não é pastor, que não é uma pessoa que foi autorizada pelo seu pastor a trazer uma mensagem, não sai postando as mensagens, pregando, não é? Não faça isso. Seja obediente, seja submisso. Filipe podia falar assim: olha, eu sou discípulo, vamos lá, eu vou te levar. André podia falar: não, concordo com você, Filipe. Mas não, eles foram perguntar. Ou seja, eles estavam debaixo de uma autoridade. E isso vai justamente trazer o assunto que eu quero falar nessa manhã, sobre abnegação. E trabalhar muito esse versículo 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você quer produzir, querido, num tempo como esse, em que o solo está ácido, em que o solo está compactado, em que uma semente comum não brota em lugar como esse? Você precisa estar obediente à palavra de Deus. E aí você será essa semente que vai poder penetrar num solo mais duro, no coração mais difícil, e semear a palavra de Deus. Mas você vai precisar aprender o que é abnegação. Abnegação é quando a pessoa desiste, né, de si mesmo, remete a uma força de sacrifício. Jesus aqui usa uma analogia para falar da semente do trigo, que ela precisa morrer, e vai nos ensinar que nós precisamos estar submissos à vontade de Deus e não à nossa vontade. Essa, para mim, é a parte mais difícil. Negar a minha vontade. Eu quero sair, eu quero resolver, né? Eu quero... Por que eu estou aqui preso nesse lugar? Que besteira, que bobeira. A nossa vontade fala muito alto. A abnegação remete para uma força, uma forma de sacrifício.
É o ato de ignorar os seus próprios interesses. E aí, se você abrir no livro de Filipenses, abre comigo aí no livro de Filipenses, capítulo 2, nós vamos ver um exemplo de alguém que negou a si mesmo. Versículo 5 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2. Na Epístola aos Filipenses, versículo 5 ao versículo 11, que vai dizer assim: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse, querido, é o maior exemplo de abnegação, de negar a si mesmo. Ele não achou melhor do que o seu Deus, do que o seu pai, e saiu fazendo aí as coisas do seu jeito. Não, pelo contrário. Ele esteve submisso. No livro de Mateus, Jesus vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o momento, querido, de você seguir as orientações do Senhor Jesus. Alguém falou certa vez que o povo mais difícil de obedecer às regras é o povo de Deus. Mas se você for essa semente que o Senhor Jesus falou no livro aqui do Evangelho de João, essa semente aqui está se referindo à palavra de Deus, não é? Mas se você for essa semente que permite morrer essa natureza, você vai produzir muitos frutos. Frutos de bênção, frutos que possam levar outras pessoas a ter paz, frutos que possam levar outras pessoas a ter conhecimento. Eu creio que esse é o momento que Deus está arando essa terra, querido, para que a palavra de Deus seja ainda muito mais pregada, para que muito mais pessoas sejam salvas. Essa semente, querido, ao cair no momento da queda, ela não tem nenhum controle sobre ela. Simplesmente é um processo natural e ela vai ter que cair para que ela possa conseguir produzindo outros frutos e permanecer. Eu te digo, nós temos controle da nossa vida? Quem diria que nós iríamos passar por toda essa situação? Nós começamos o ano de 2020, ano de bênção, um ano abençoado, um ano que Deus será um ano diferente. Havia tantas expectativas boas e hoje o que nós estamos vendo? Ou seja, nós não temos controle de nada. Mas quando nós passamos a negar a nós mesmos e a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus da minha vida,
Eu aprendi uma palavra com um amigo, com o Bispo Miguel. Todas as vezes que eu o convidava, ele fala assim para mim: pastor, se Deus assim permitir, eu estarei contigo. Então eu acho que essa palavra é uma palavra muito oportuna para falar sobre abnegação. Se Deus permitir. A minha vontade, o que eu quero, é voltar à minha rotina, estar na igreja, estar fazendo o seu trabalho social, mas tem que ter a permissão de Deus. E o tempo agora, querido, é o tempo de nós estarmos submissos às leis de Deus e às leis dos homens. Diz aqui que essa semente não tinha nenhuma escolha, ela não escolheu aquele tipo de solo. Se um grão de trigo caindo na terra, e aqui também é um paradoxo, para continuar reproduzindo a sua espécie, para ter vida, ela precisava morrer. O cristianismo, querido, nos ensina a praticar essa abnegação, esse negar a você mesmo, para que a vontade de Deus seja feita. Trata-se de um sacrifício que alguém faz em sua deliberada vontade, dos seus afetos, dos seus interesses. Nós estamos vivendo esse tempo. Há muitas coisas que eu quero fazer nesse exato momento, mas por ordem médica eu não posso. Há muitas coisas que eu gostaria de fazer se eu não estivesse ainda debilitado fisicamente, mas pelas leis dos homens, pelos problemas que estamos passando, nós não podemos. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos nos reunir para orar, para meditar na palavra, para glorificar o Senhor, para rever tantos valores que ficaram esquecidos nesse momento de aceleração que nós perdemos. Quantas coisas você está descobrindo aí no seu convívio familiar? Quantas coisas ficaram esquecidas que vocês estão relembrando agora? Nós nunca nos comunicamos tanto, nós nunca estivemos tão próximos como nós estamos agora, ainda que não estejamos fisicamente. Para o cristianismo, querido, a abnegação é a negação do indivíduo, é a renúncia de si mesmo e aos seus interesses pessoais. Um cristão, querido, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Ele não tem poder sobre a sua vida, como aquela semente não tinha poder sobre ela, dizer: eu não vou cair, eu não vou morrer. A semente caindo na terra, ela não tinha escolha, era um processo natural de voltar para o solo, o lugar de sua origem. Uma pessoa que é nova criatura, é um processo natural de que a sua vida vai sendo transformada a cada dia, a cada momento. Você pode glorificar a Deus, você pode dar aí um aleluia, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. É um processo natural, querido. A cada dia que você vai conhecendo esse evangelho, não quer dizer que não virão problemas. Talvez você vai encontrar períodos difíceis, e esse é apenas um deles. Mas também você vai encontrar junto a eles a palavra do Senhor, que vai trazer consolo para o momento de ansiedade, que vai trazer consolo para os momentos de angústia. Quando eu estive nesse momento hospitalizado, e um dia parece que foi a eternidade, querido, sabe o que mais me consolou? Não foi os medicamentos, foi saber que tinha alguém do meu relacionamento, alguém próximo, que eu estava ali visualizando e vendo. Você é a igreja do Senhor, querido.
Quando nós negamos as nossas vontades e começamos a viver esse cristianismo na íntegra, na verdade, nós somos esse representante de Cristo e trazemos paz aos corações daqueles que podem estar enfrentando essas lutas. E se durante esse processo agora, querido, se você encontrar alguém angustiado, com ansiedade, não critica, não diga que bobeira, para com isso. Sabe o que essa pessoa precisa? Precisa só de um ouvido amigo para ouvir. Diga assim, pode falar, querido. Eu te entendo. Eu compreendo o que você está passando. O que está no seu coração? Muito mais do que ouvir um versículo, querido. Ele quer ver essa palavra viva através da sua presença, através da sua pessoa. Talvez o que essa pessoa vai precisar, já que hoje nós não podemos abraçar, é sentir que tem alguém por perto. Alguém que possa dizer, como Samuel, eis-me aqui. Se coloque à disposição. Irmão, se precisar, pode me ligar a qualquer hora. Passa uma mensagem e nós vamos estar conversando. Mas não negue-se a si mesmo em ouvir essas notícias ruins. Porque essas notícias, querido, não vai fazer com que você se negue a si mesmo. Pelo contrário, vai alimentar muito mais a sua natureza. E vai trazer pânico, e vai trazer medo ao seu coração. A semente, ela não tinha escolha, era um processo natural de voltar para o solo, o lugar de sua origem. Nós, como igreja, precisamos voltar ao lugar de nossa origem. Nós não podemos ser uma igreja de entretenimento. Nós não podemos ser uma igreja se tem festa, então nós estamos alegres. Não que não podemos ter as festas. Nós não podemos fazer da membresia o produto mais especial e mais importante. Nós somos importantes, sim, irmãos, mas a pessoa mais especial não somos nós. Se não tiver Jesus, a igreja se torna um lugar de confusão, um lugar de contenda, como aquela torre de Babel. A negação de si mesmo, querido, é permitir ser confrontado, voltar para a sua origem. Não é viver no mundo e domingo você ser cristão. Não, voltar à sua origem é viver esse cristianismo todos os dias da sua vida. Haverá coisas que quando você estiver sozinho você vai querer ver, você vai querer experimentar, a sua natureza vai dizer, o que tem? Todo mundo está fazendo. E aí você vai lá no seu manual e vai dizer, mas o que a Bíblia diz? Então, se a Bíblia diz isso, não importa o que 99% estejam fazendo, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Como cristão, querido, precisamos voltar às nossas origens, de obedecer a palavra de Deus e viver de acordo com a sua ordem, com a sua doutrina. Você está vivendo, querido, de acordo com a palavra de Deus? A sua vida pode ser exposta sem que você tenha vergonha? Mas e se você estiver passando por uma situação dessa e se sente agora envergonhado? Negue a si mesmo nesse exato momento e diga, Senhor, isso é muito forte. Eu não consigo ter controle sobre isso. A Bíblia nos ensina, se você pedir, você pode ter domínio próprio. Durante esses momentos que mexeu muito com o meu emocional, na minha cabeça, eu estava dizendo, Emilson, você é cristão.
Deus está sobre a sua vida. Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode me fortalecer. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o que eu estou sentindo não é maior do que aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Deus foi trazendo sobre as minhas emoções o domínio, o controle. Lembro de uma criança que todas as vezes que ela ficava muito angustiada, ela começava a prender a sua respiração e de ficar roxa e de desmaiar. E a gente levava ela às pressas, socorria, levava ela às pressas para o hospital, para as clínicas. E ela voltava. E um dia a mãe dela perguntou: filha, por que você faz isso? Eu lembro das palavras dessa criança: mãe, eu não faço porque eu quero. É mais forte do que eu. E a mãe começou a ensinar que existia algo mais forte do que aquela vontade dela. A palavra de Deus. Negar a si mesmo é permitir que a palavra de Deus tome conta da sua vida. Abnegação, querido, implica em disciplina. É saber controlar os desejos, os sentimentos, as paixões, os pensamentos. É começar a colocar em prática o Evangelho do Senhor Jesus. Na epístola, querido, aos Coríntios, vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deus te dá discernimento. Um cristão, ele não é enganado. Ele não está mais cego. Os seus olhos agora estão abertos e conseguem ver. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, você pode agradecer ao Senhor por isso. Você é uma nova criatura. E se você pedir, você conseguirá ter controle mesmo em tempos difíceis, em tempos de pânico. E nesta mesma carta, 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Alguns irmãos aqui em Coríntios, queridos, estavam usando a sua liberdade para justificar os seus pecados. Mas Paulo insiste em dizer: a liberdade cristã, ela tem limites. Nós não podemos brincar com o pecado, querido. Essa semente, ela precisa cair nesse solo fértil e produzir muitas vidas. Paulo vai falar em 1 Timóteo, ele vai falar que algumas pessoas perderam a boa consciência, perderam o bom senso e por isso naufragaram na sua fé. Ou seja, começaram a ter uma vida duplicidade, misturando o que é santo com profano, querido. Negar a si mesmo é ter um processo de conversão. E esse processo de conversão você não conseguirá fazer sozinho. Você vai precisar de ajuda. Você não vai precisar de um amigo para dizer: não, é assim mesmo. Eu entendo. Nós somos fracos. Não, você vai precisar de um amigo para colocar o dedo lá na sua ferida e dizer: está errado. Deus não se agrada dessas atitudes. Mas se você buscar o Senhor, se você se converter de seus maus caminhos, se você buscar com toda a sua força, se você pedir perdão, você vai conseguir superar. E se cair de novo, você vai fazer a mesma coisa. Vai novamente buscar o Senhor e Deus estará fortalecendo a sua vida. É assim, querido, que nós vamos crescendo em graça, em glória. Faça essa pergunta: o que estou fazendo é útil?
ou isso vai me escravizar, ou isso vai me trazer dependência. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. A abnegação, querido, implica em lutar em muitos momentos contra o nosso egoísmo. Como diz a parábola do semeador a respeito do solo à beira do caminho. Às vezes o solo já está tão compactado que não permite que essa semente penetre nesse solo e germine. Para pensar sobre isso. A nossa dificuldade em aceitar a palavra e resistirmos é porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós sentimos desconfortável e a palavra de Deus nem sempre ela vai te trazer conforto. Ela vai confrontar a sua natureza que não é diferente da minha. Nós somos tendenciosos e o pecado sobre as nossas vidas ela tem prazer. Mas se essa semente penetrar nesse solo, se essa palavra penetrar nesse solo que talvez possa ter endurecido, que é o nosso coração, ela vai germinar e trazer muitos frutos. E você vai dizer: Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que esses momentos de luta sejam incompreensíveis, eu quero que a sua vontade seja feita. A semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. E se esse coração não permitir que a semente germine, que proveito há, ela fica só. Ela fica só. Mas Deus, querido, não quer que você fique isolado, fora do Evangelho, fora do reino de Deus. Ele quer que você tenha essa absoluta certeza: eu sou servo, eu sou a serva de Deus. Já aqui no Evangelho de João, a semente agora no Evangelho de João se refere à nossa natureza humana. Fica ela só. Há pessoas que não conseguem se relacionar, fazer novas amizades, às vezes são pessoas inflexíveis, tudo tem que ser do seu jeito. A pregação do culto a Deus tem que ser do seu estilo. Ah, se o louvor não for assim, se não tiver pulo, se não tiver sapateado, se não tiver falar em línguas estranhas, se o pastor não for aquele pastor que fala com ênfase, não gosto. Não é a palavra de Deus, querido, que tem que se amoldar a nossa vida. É a nossa vida que tem que criar o molde segundo os princípios de Deus. Qual é a sentença, querido, para essa semente que insiste em não passar por essa transformação? Ela não deixa de ser semente, ela não deixa de ser uma pessoa cristã, porém ela vive só. É um cristão vazio. É um cristão que você já ouviu dizer assim: eu me sinto vazio, eu me sinto frio, eu me sinto longe. Por quê? Por causa dessa resistência. Porque quando a palavra de Deus penetra, irmãos, ela produz vida. Você sente alegria, mesmo quando você não tem nada. Vamos lembrar lá de Paulo, que estava naquela prisão. Qual o motivo que ele tinha para louvar, querido? Ele estava confinado como nós. E tinha uma sentença de morte. Mas Paulo começou a louvar, junto com seu discípulo. E as cadeias foram abertas.
e um grande milagre aconteceu. Não das cadeias estarem abertas, mas de um centurião ter se convertido ao Evangelho. No momento desse, como nós estamos aprisionados por essa circunstância, há muitas pessoas, querido, que através do seu louvor, que através da sua mensagem, que talvez precise dessa palavra que eu estou dando aqui agora, que você poderá compartilhar com alguém, e essa pessoa será salva. Qual a sentença para essa semente que insiste em não passar por uma transformação? Ela fica só. A solidão, querido, não é a ausência de pessoas. Há muitas pessoas que estão se sentindo só, que precisa desse calor humano. Como eu estou sentindo falta de vocês. Aquela igreja calorosa, de chegar às 8h30 pela manhã e ter o nosso momento de oração, de chegar depois, ter aquele café maravilhoso, lembra? E depois um abraçando o outro, e aí nós começamos, os professores já estão lá na escolinha, as crianças dizendo, vamos embora, cadê meu crachá? E chega uma criança, ô tio pastor, e chega o outro irmão, dá aquele abraço, e a gente começa a louvar, começa a glorificar o Senhor, e Deus começa a ministrar com a palavra, e depois nós temos ali o nosso almoço. Mas durante esse período, querido, quantas oportunidades você teve de estar nos cultos? E talvez você poderia estar e não esteve, e não valorizou. Alguns irmãos que já me acompanham há bastante tempo, eu sempre falo isso. Valoriza cada momento que você está vivendo da sua vida, porque aquele momento pode ser único, e geralmente é único. Valorize, querido, cada oportunidade que você tem de ir à igreja, porque você não sabe se você vai ter a oportunidade de ir, e se ao estar lá, se estarão as mesmas pessoas. Não viva, querido, isolado, mas seja parte do povo de Deus. Hoje, eu tenho sentido um pouco dessa solidão. A solidão é falta de pessoas significativas em nossas vidas. Eu tenho aqui a minha família, está aqui comigo o Alfredo, que é meu vizinho, a Patrícia, a Duda, a Clarinha, a minha esposa, a Cristina, a minha sogra. Mas a minha família não se resume a isso, se resume a você, meu irmão. Você é essa pessoa que é muito significativa na minha vida. Então, existe essa solidão. Mas nós podemos, querido, nos fortalecer um ao outro, com palavras de ânimo, com palavras que possam fortalecer as nossas vidas. Para produzir muitos frutos, precisamos aprender a negar a nossa vontade. Para Ele, o Senhor, realizar a sua vontade em nós. E quem não toma a sua cruz, diz lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 38, e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Essa é a melhor, é a única maneira dessa semente produzir muitos frutos de arrependimento. Negando a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse momento,
E eu quero orar por você. Quero orar por toda a família, todo o povo de Deus. Quero orar por você também que não é cristão, que está ouvindo essa mensagem. Você pode fazer parte dessa família ao colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus Cristo, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, eu quero conhecer a Tua palavra e não quero fazer mais a minha vontade, porque a Sua vontade é boa, a Sua vontade é perfeita, a Sua vontade é agradável. Ao fazer isso, querido, Jesus Cristo estará entrando no seu coração nesse exato momento e você já faz parte da família de Deus. Também quero orar por toda a igreja do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, que o Senhor fortaleça a sua alma, o seu espírito, que Deus conceda a você sabedoria, que Deus te dê força para que você negue todas as notícias ruins, mas que você possa guardar somente o que é bom, o que é puro, o que é agradável no seu coração, que você possa começar a declarar como eu: a nossa nação não vai entrar nessa calamidade, a nossa nação vai mudar essa estatística, dizendo que durante as próximas semanas serão semanas ruins. A nossa nação vai começar a acontecer um milagre de Deus. Nós decretamos, nós declaramos, nós repreendemos toda essa enfermidade sobre todo o continente, sobre toda essa nação. E se houve permissão de Deus para que toda a nação se curve, seja louvado teu nome, Senhor, seja glorificado teu nome. Enquanto muitos estão tentando aí usar esse momento para fazer de política, o povo de Deus durante essa semana deu uma lição. Todos estavam cantando porque Ele vive. Posso crer no amanhã, e é uma grande realidade. Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo vive. Então, o dia de amanhã, acredite, porque Ele está sobre você, Ele está guardando os seus filhos, Ele está protegendo a sua nação, e nós vamos ver isso sim. Nós vamos surpreender essa estatística, porque Deus está acima de todas as coisas, que é exata, está acima da ciência, e Deus pode mudar essa situação. Nós já declaramos, nós já acreditamos nessa palavra, querido. Mas você não vai deixar de fazer a sua parte. É momento de você negar a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. Eu espero você às 20 horas, com o momento de adoração ao Senhor Jesus. E aqui na tela eu não consigo ver o nome de todos. Maria das Graças, Dias Pimenta, Maurício Raposo, a Daniele Soares, obrigado por você estar aí conectada. Eu sei que tem várias pessoas, não é, que eu não dá para visualizar todas, mas eu quero te agradecer pela sua presença. Quero te agradecer pelo seu carinho, quero agradecer ao Francisco, quero agradecer a cada um dos professores que gravaram, que enviaram as suas mensagens para as nossas crianças. Quero agradecer a cada um dos pais, que nós estamos aí juntos, participando. Quero agradecer o Renato Martins, a Renata Gomes, que você continue orando, intercedendo. E te peço, querido, hoje às 17 horas, de 17 às 18 nós teremos uma aula, e de 18 às 19 nós teremos uma outra aula. Não será no Face, né? Será nos grupos, e você estará sendo comunicado
caso você queira participar. Quero agradecer também pelo Marcos Teixeira, pela Fabiana Ferreira, pelo Kleber. Deus está aí com a sua família, Kleber. Quero agradecer pela vida do Yuri. Mas eu quero fazer uma oração final, querido. Pelo Duarte, né? E aí ali Edilson, a Cíntia, pela Esther. Eu quero fazer uma oração muito especial nesse exato momento por esses que estão na frente da batalha, que são os enfermeiros, que são os médicos, que são os técnicos de enfermagem, que são aqueles que trabalham na manutenção do hospital, os maqueiros, os motoristas. Eu quero que você agora una a sua fé comigo. Nós temos a nossa irmã Ana, que não está em casa, não está de licença. Possivelmente ela estará de serviço hoje ou amanhã. Quantos outros que você conhece, que é da sua família, que fizeram um voto e que estão negando a si mesmo, dizendo: esse é o meu ofício, esse é o meu chamado. Se eu não for com esse meu conhecimento, quem irá? E eles não vão, querido, com todos os recursos, estão correndo risco de vida. E eu quero orar para que Deus possa guardar a vida dos médicos, dos enfermeiros, de todo esse grupo que trabalha na área de saúde. Pai, que a tua graça esteja sobre esses profissionais. Eles não têm talentos, eles têm algo mais, eles têm um dom específico que o Senhor deu para essas pessoas. É algo sobrenatural o que esses homens, o que essas mulheres fazem. São horas de entrega, são horas ausentes da sua família, dos seus filhos, mas fizeram um voto, Senhor, e estão cumprindo, estão negando a sua vontade para cumprir o seu ofício e para salvar aqueles que estão ali enfermos. Que eles sejam muito mais do que profissionais, que eles tenham também uma palavra de conforto, de consolo para aqueles que estão passando por necessidades, para aqueles que estão chegando ali em estado de pânico. Conceda a eles domínio próprio, controle e guarde a sua saúde. Livra-o, Senhor, de todo mal, de toda peste, de toda essa enfermidade, Senhor. Eu não oro somente para aqueles que são cristãos, mas para todos, Senhor, que estão à frente dessa batalha. Oro também pelos que estão no corpo de bombeiro. Oro também, Senhor, pelos policiais que estão na rua. Oro, Senhor, por aqueles irmãos que a sua profissão não permite que ele pare, que está com o seu comércio aberto, que a tua graça, que a tua proteção esteja sobre eles. Também quero te pedir, Senhor, da mesma maneira como não faltou alimento para aquele povo que não tinha onde comprar, Senhor, que não venha faltar o alimento na nossa despensa, Senhor. Que o nosso alimento possa se multiplicar, que você possa ver esse milagre, que aquele milagre que nós vimos dos pães e os peixes que o Senhor colocou, colocou nas mãos dos discípulos e orou, e eles abençoaram todo aquele povo e sobrou, que isso também aconteça na nossa despensa, Senhor, e na despensa do teu povo, que não venham, Senhor, estar passando necessidade, mas que possa haver o grande milagre do Senhor, que possa haver gratidão no nosso coração, que não haja murmuração nos nossos lares, mas que possa haver louvor e adoração, que possamos acordar e dizer: mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor estará sobre essa nação. E em especial, Senhor, eu oro, Senhor, pelo presidente do nosso país, pelo presidente Bolsonaro. Senhor, conceda a este homem sabedoria. Às vezes é muito fácil falar, Senhor,
que às vezes ele fala demais, às vezes ele se excede, mas a gente percebe que é uma pessoa que tem coração bom, que tem boas intenções, ó Deus. Conceda a ele sabedoria. Nós não sabemos a pressão que este homem passa. As pessoas que estão ao redor, ele não sabe quem são amigos, quem não são, Senhor, mas o Senhor tem levantado um povo para orar, para interceder, e que esse presidente, Senhor, possa ser um presidente diferenciado de todos por causa da oração do teu povo. Que neste momento mais difícil, Senhor, aqueles que estão se levantando contra essa nação sejam envergonhados, Senhor. Porque não se trata de partido político, se trata, Senhor, de inimigos mesmo, Senhor, de coisas demoníacas que está se levantando, não contra o presidente, mas contra o povo de Deus. Mas nós declaramos que essa nação pertence ao Senhor. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós declaramos que a luz é mais forte do que todas as trevas. Nós declaramos que toda potestade, toda a entidade maligna que tem travado, que tem aprisionado, Senhor, todo esse continente, sejam desatados, Senhor, esses nós, Senhor, que estão aprendendo, Senhor, essa nação de louvar, de glorificar, e que esse povo possa ser livre para glorificar o nome do Senhor. Que possa conceder sobre nós autoridade, como o Senhor concedeu àqueles discípulos, para pisar na cabeça dessa serpente e para repreender toda a potestade, Senhor. Nós já agradecemos, Senhor, e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até logo mais.